Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Louvado seja Deus e que o Senhor te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Nós estamos na quarta-feira das causas impossíveis. Estamos apresentando ao Senhor as nossas necessidades, o que nós cremos que somente Ele pode fazer. E eu tenho no meu coração de que a salvação daqueles que amamos tanto, dos nossos familiares, não é apenas um pedido, é uma urgência que nós devemos apresentar ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês esse versículo e juntos que nós possamos aprender uma direção de Deus para aqueles que têm buscado libertação e salvação para os seus. Tem alguém aqui que crê que o Senhor ainda salva, que é capaz de entrar na tua casa, na tua família e fazer milagres? Glória a Deus. Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar na tua casa, Pai. Senhor, muito obrigado por poder cultuar com os meus irmãos aqui hoje, Deus. Rogo a ti, Deus, que o teu Espírito Santo tome a direção, Pai. Que nos ensine, meu Deus, da tua palavra. Que nos abençoe, meu Deus, falando conosco. Enche-nos, Pai, com a unção do teu Espírito Santo, Pai. E atende, meu Deus, a estas causas que para o homem é impossível, mas para ti nada é impossível. Em nome de Jesus, amém. Todos nós, amados irmãos, temos alguém na nossa família que nós queremos ver libertos, salvos. Nós queremos que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Para alguns pode ser o marido, a esposa, os filhos. Para outros é um irmão, um primo, um tio. Ou até mesmo, como a Bíblia diz, existem pessoas que são mais chegadas, mais próximas do que irmãos, familiares. Que nós queremos que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho, liberta pelo Senhor. Mas no meu entendimento existem passos que nós devemos dar. A salvação se dá por Jesus Cristo, somente por Ele, como nós temos aprendido sempre aqui na igreja. Mas é um fato, irmãos, que aqui o texto que nós estamos aprendendo hoje, lá em Atos 16, 31, o carcereiro, todos vocês já conhecem essa história. O carcereiro que iria se matar, retirar a sua vida, puxando a espada, ele ia se suicidar, atentar contra si mesmo. O porquê isso? O apóstolo Paulo e Silas, eles tinham sido presos. Eles estão na sua viagem missionária, eles estão pregando o evangelho àquelas pessoas, as pessoas têm sido libertas, as pessoas têm sido salvas ali. Ao encontrarem uma jovem que até outrora era possuída de um espírito adivinhador, o apóstolo Paulo liberta ela com a palavra, com o poder de Jesus Cristo, ordenando que aquele espírito mal saia dela. Mas entenda isso daqui. Aquele espírito maligno e aquela jovem usada por aquilo dava lucro aos seus senhores. E aquela região onde eles estavam não era uma região convertida. Existia uma cultura greco-romana muito forte. Uma vez que os senhores daquela jovem viram aquilo acontecer, reclamaram e fizeram com que o apóstolo Paulo e Silas fossem presos, não seguindo nenhuma lei, uma vez que Paulo era cidadão romano e deveria ter um tratamento diferenciado. Açoitados, presos, a Bíblia vai relatar que eles começam agora um momento de louvor a Deus. Olha aqui, meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Nos momentos difíceis, não é o momento de murmurar. No momento da dor, não é o momento de murmurar nem de reclamar. Quando eles estão açoitados,
presos, acorrentados, largados no calabouço, eles começam a louvar. E eita, que louvor abençoado! As paredes, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A ideia aqui é que agora o apóstolo Paulo e Silas estavam libertos, uma vez que o Senhor providenciou a sua saída. Mas, com um coração abençoado, cristão, misericordioso, ao entender o que aquele homem ia fazer, ele segura e não sai. Ora, irmãos, nós precisamos entender isso daqui. Se o carcereiro, que era responsável por aqueles presos, se os presos fugissem dali, ele pagaria com a sua vida. Nós não estamos falando de um tempo de graça ainda. Eles não viviam aquele tempo. Era olho por olho e dente por dente. Então o carcereiro tinha a responsabilidade de guardá-los com a sua própria vida. Uma vez que eles fugissem, não valeria de mais nada para ele. Quando Paulo vê aquilo, ele não deixa, não permite. Olha, não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos aqui. Tenho dois entendimentos aqui nesse texto que eu consigo trazer para vocês. Ele pergunta aos irmãos e diz, olha, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Alguns vão dizer que esta salvação que ele está trazendo é uma salvação física, uma vez que a estrutura caiu, algumas pessoas poderiam ter fugido, não fugiram, dá um entendimento, mas poderia acontecer. Ele está tentando entender o que é que eu farei, então, para que isso nada de mal aconteça comigo. Há um segundo entendimento aqui, que é o que eu gosto de pensar. Ele sabe que Paulo é homem de Deus. Paulo estava orando, louvando e clamando por Deus. Irmãos, não é difícil de entender que aquele carcereiro sabia que o apóstolo Paulo estava naquela cidade pregando uma mensagem de salvação. Antes, as pessoas entendiam que elas eram salvas pelas ofertas que eles faziam aos supostos deuses romanos e gregos. Agora, Paulo está olhando para eles e está dizendo, não existe isso. A única forma de salvação é por Cristo. É o Deus que se fez carne para nos salvar. Então o carcereiro está olhando para ele, vendo a fé daquele homem que tem condição de louvar em um momento de dor, a qual Deus que ele serve o livrou do cativeiro, o livrou da prova, está olhando para ele dizendo, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa salvação para mim. O que é que eu devo fazer? Algo me chama a atenção aqui, que o apóstolo Paulo poderia ter dito a ele, olha, faça uma oferta, porque era um costume que existia naquele tempo. Faça isso para essas pessoas, ou então dê isso para aqueles. Mas o apóstolo Paulo claramente olha para eles e diz assim, olha, creia no Senhor Jesus, e você será salvo. E aí o apóstolo Paulo, usado por Deus, estende essa palavra, você e toda a sua casa. Deixa eu te explicar uma coisa. A salvação é individual. É você e Deus. Mas o plano de Deus nunca foi que apenas um fosse salvo. Ele quer que todos sejam alcançados. Querido, entenda isso. Deus não tem prazer de lançar ninguém no inferno. Deus não se agrada quando uma alma perece. Deus é amor. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. Diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Então Deus não tem prazer que ninguém se pereça, que ninguém se perca. Mas Deus, usando o apóstolo Paulo, está olhando para eles e está dizendo, tem um caminho para essa salvação. E o caminho aqui, irmãos, é a fé. E a fé, queridos, eu quero que você entenda isso daqui. Não adianta você vir na quarta-feira das causas impossíveis. Não adianta você apresentar este abençoado e esta abençoada que você tem orado, se você não tiver a fé que ele
pode ser salvo. Alguém pode olhar para esse texto e dizer assim, não, irmão, isso aí é um entendimento, igual aquele texto quando a Bíblia diz lá em Provérbios, ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar e ele não se desviará. É um conjunto de sábios, de homens inteligentes dizendo, olha, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço, pelo que eu aprendi durante a minha vida, que se você educar seu filho de uma forma, ele não vai se desviar. Mas alguém talvez mais fervoroso, com a fé alicerçada em Deus, vai olhar para aquilo ali e vai dizer, tem promessa nessa palavra. Talvez alguém olhe para isso aqui e diga assim, irmão, o Senhor não está dizendo que vai salvar todo mundo se você tem fé. É aquela pessoa, é aquela família. Mas deixa eu dizer algo para você, a Bíblia nada mais é do que o ensinamento de Deus e um livro cheio de promessas para nossas vidas. Tem que ter fé para agarrar, meu irmão. Tem que ter fé para alcançar isso daí. Quando ele está dizendo assim, olha, tenha fé, creia, porque a fé, irmãos, é o que agrada ao coração de Deus. Lembra-se quando Jesus estava no seu ministério, quando ele passava em Nazaré, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 13, que lá não tinha tantos milagres, porque o povo não tinha fé nele. Mas quando ele chegava em Cafarnaum, preste atenção, Mateus 13, 58, e não realizou muitos milagres ali, porque tinha incredulidade. Escute, não adianta vir para a igreja se não tem fé. Não adianta apresentar o nome dessa pessoa se não tem fé. Se tem incredulidade, acontece o que aconteceu em Nazaré. Não tem milagre. Mas lá em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele foi viver lá. Ora, Jesus podia ter ido viver numa cidade maior, irmãos. Mais populosa, com prédios. Lá em João Pessoa, diga amém. Mas ele foi morar em Cafarnaum porque o povo tinha fé. Se nós queremos a presença de Deus nessa igreja, nós temos que ter fé que Ele está aqui e opera milagres. Escute, a Bíblia vai nos ensinar que, tendo fé, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas a Bíblia também nos ensina que existe algo que se chama uma transmissão de fé. Pastor, peraí, calma, deixa eu te explicar. Você é alguém avivado, tem muita fé, mas às vezes o teu filho na tua casa não contempla essa fé ainda. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor ensina que você deve, a palavra que tem em algumas versões é assim, você deve inculcar na cabeça do seu filho. Olha mesmo, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9 diz assim, Deuteronômio 6, está ali na tela, ordena que os pais inculquem nos filhos as palavras da lei, apontando para o lar como centro do ensino da palavra. Estas palavras que hoje lhe ordeno estará no seu coração, e você, vou traduzir, colocará, adicionará, implementará na cabeça deles, e falará dela quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar, amarra neles ali, sabe o que ele está dizendo? Coloca neles aqui, sabe o que é isso aqui? Amarra neles a palavra, coloca neles a palavra, porque aí como sinal, aí ele ainda vai além disso, escreve nos umbrais da casa. Você está preocupado com a tinta da sua casa? Preocupa não, preocupa de escrever a palavra do Senhor na tua casa. Escreve isso aí neles, e eles não se desviarão. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos lutar pela salvação dos nossos filhos. Porque deixa eu explicar uma coisa a você. Não veja essa palavra como negativa, mas filho de crente não nasce salvo. Ele precisa de um arrependimento, ele precisa de uma aceitação. E é dever, é missão dos pais fazer isso. Olha o exemplo do jovem Timóteo, um jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para ele lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, olha, lembro da sua fé sem fingimento. Sabe o que ele está dizendo? Você, a recordação que eu tenho sua, é que você não finge a sua fé. É uma fé verdadeira. Quem quer isso para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos? Uma fé verdadeira. Aí ele olha assim e diz, olha, mas primeiramente esta fé foi conhecida na sua avó, na sua mãe, e agora habita em você. Sabe o que ele está olhando? Foi uma
transmissão de fé que fizeram em você. Lembra de Daniel quando estava lá? Vai ter a campanha de Daniel daqui a pouco aqui na igreja. Diga amém. Lá em Daniel quando vai orar, olha para Deus assim e diz: o Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo. Sabe o que Daniel está dizendo? Eu estou no exílio. Eu estou numa terra. Nossos filhos podem estar no college, na universidade. Podem estar no Brasil ou na Beara, em Los Angeles ou em São Francisco. Mas ele está dizendo aqui, olha, que o Deus dos meus pais foi transmitido a mim. E deixa eu dizer algo a você. Pai que não coloca isso na vida dos filhos hoje, infelizmente, corre o sério risco de chorar amanhã. É melhor gastar tempo hoje, investir tempo hoje na vida dos nossos filhos, do que amanhã estar fazendo campanha doidada de oração, pedindo libertação para eles. Diga amém. Salmo 119, versículo 105. Eu não vou ler ele todo, só o versículo 105, que diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Lá no Salmo 1, o salmista diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra, e nela ele medita de dia e de noite. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, deixa eu dizer algo a você. Nesses anos que eu tenho de evangelho, eu já ouvi vários testemunhos de homens de Deus que diziam assim: eu ia para a igreja arrastado, eu dormia debaixo dos bancos, eu ia chateado, brigado com a minha mãe, brigado com meu pai, ficava com raiva, não gostava, mas hoje eu sou pastor, sou pregador, louvo a Deus e exalto Ele, agradeço a minha mãe de ter puxado a minha orelha e me levado mesmo sem querer. Inculca no teu filho isso, filho. Aí a Bíblia vai dizer aqui, volta para o texto: creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Tem algo que me chama a atenção aqui. O carcereiro não fica para ele a bênção. Isso é bom, porque olha, versículo 32, a Bíblia vai dizer aqui, olha: pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da sua casa. Como é que é isso aí? O carcereiro se converteu na prisão, levou os apóstolos para a casa dele e fez um culto lá. Que isso? Olha o que a Bíblia vai dizer. Naquela mesma hora da noite, e o homem ainda serviu, cuidando deles. Era diácono, irmãos. Lavou-lhe as feridas dos açoites e logo a seguir todos os membros da casa dele foram batizados. Que isso, irmãos? A salvação é individual, mas o plano de Deus é familiar, meu filho. Você pode até ter sido o primeiro da sua casa alcançado, mas olhe para cá, não vai ser o último. Tem salvação chegando na tua casa, tem salvação chegando na tua família, tem salvação e libertação chegando entre os seus. Agora escute, tem um versículo que me chama a atenção lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 18 ao 19. O apóstolo Paulo, nós estamos estudando Gálatas aqui na Escola Bíblica, o apóstolo Paulo, olha que irmão que ele sofreu com aquela igreja, viu? Pelo amor de Deus. Ele olha para a igreja assim e diz assim, olha: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês já foram alcançados, porque eu passei nessa região aí para pregar para vocês. Vocês até que são zelosos, quando eu estava aí, mas ainda hoje eu sofro dores de parto por vocês. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu choro, eu oro, eu gemo, eu sinto dores pela salvação de vocês. Deixa eu explicar uma coisa para você, minha amada irmã e meu amado irmão. Você não é pagando pastel, nem Coca-Cola, nem prometendo almoço, nem jantar depois do culto, que vai ganhar a alma desse varão, não.
dessa bênção aí que tem na tua casa, dessa bênção aí que tu conhece, esse teu amigo aí que trabalha contigo, esta bênção aí que trabalha contigo, é orando, gemendo e chorando, e apresentando ao Senhor e dizendo: Senhor, olha aquela alma, Senhor, tem misericórdia dela, Pai. Apresenta ao Senhor em oração diariamente, querido. Não desiste não, não desiste não. Tem pessoas da minha família que eu oro até hoje e apresento. Olha, já desenganaram muitas vezes e eu digo para eles: a última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Deus já salvou outros, por que é que não vai salvar esse aí também? Eu ainda vou ouvir o testemunho. Vai ser pregador, vai ser cantor, o que for, mas vai servir ao Senhor. Teu filho não está perdido. Teu marido não está perdido. Teu familiar não está perdido. Agora, muitas vezes nós perecemos, sofremos mais por quem está fora e esquecemos também de quem está dentro. Porque às vezes o filho, o marido, o irmão está dentro, mas está perdido. Está igual aquele filho pródigo. Um estava lá no mundão tocando terror, mas o outro está perdido dentro. E é interessante isso aqui, porque Jesus olha para o apóstolo Pedro, que está andando há anos com ele, fala para ele assim, olha, lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 ao 32, Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, escute, isso aqui já é quase no fim do ministério de Jesus. Pedro já está andando com Jesus já tem muito tempo. Os apóstolos já estão com Jesus já tem muito tempo. Basicamente está dizendo assim, já tem carteirinha de membro, já tem cargo dentro da igreja. Porque tem gente que acha que só por servir está fazendo alguma coisa, mas nunca se converteu. Aí Jesus está olhando para ele e está dizendo aqui, olha, eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que é que tem mais de gente dentro da igreja hoje? Sem fé, cansado, não tem avivamento, não tem fogo, está dentro da igreja, vem para todo culto, mas está morto. Jesus está olhando para ele e está dizendo, eu orei por vocês, para que o diabo não peneirasse com vocês, para que a sua fé não desfaleça. Deixa eu dizer algo para você. Você nunca pode desistir de ninguém em oração. Deus é especialista. Deus é especialista em converter o que a sociedade desenganou. Na igreja está cheio de ex. É ex-bandido, é ex-alcoólatra, é ex-fumante, é ex-drogado, ex-prostituta, ex-tudo. Mas são ex, porque foram alcançados pelo Senhor. E se Deus for misericordioso com quem está aqui, também será com quem está na tua casa, com quem está na tua família. Para alguns, irmãos, o Senhor alcança logo no início da vida. Dá a chance de eles nascerem e crescerem em um berço cristão. Mas para outros, como o ladrão da cruz, no último suspiro, o Senhor não perdeu aquela alma. Eu quero concluir contando um testemunho para vocês. Eu já contei, talvez alguns já tenham ouvido. Eu devia ter, acho que o quê? Uns 17 anos, mais ou menos. Quem que é de João Pessoa aqui? Levanta a mão aí, ó. Ali, ó, tá ali atrás. Estamos indo, hein? Escute. Eu pregava nas igrejas lá, quando me chamavam, né? E eu me lembro que uma vez eu estava pregando, acho que era uma reunião de jovens, alguma coisa assim. A igreja cheia, bonita, abençoada. E aí quando chegou no final, um diácono olhou para mim assim e disse, presbítero, tem um convite para lhe fazer. Eu disse, diga, eu vou. Ele, não é para o senhor pregar ali num culto. Eu disse, eu vou, pode dizer. E para mim, irmãos, realmente era muito difícil, porque eu não tinha dinheiro. Para onde eu ia, era de ônibus. Eles nunca me davam dinheiro de oferta, de passagem, de nada. Eu ia mesmo, às vezes, pela fé e voltava andando. Ou então ia andando e voltava andando. Sola de sapato eu estraguei, eu nem conto mais. Mas ia. Eu disse, onde é que é isso aí? Ele falou, olha, é lá na Rua da Areia. Quem é de João Pessoa sabe o que eu estou falando. A Rua da Areia, irmãos, é uma rua muito conhecida, porque é uma rua onde tem casas de prostituição.
é uma rua onde a casa sim, casa não, tem uma luz diferente. E eu falei para ele, onde? Ele falou, lá na rua. Eu falei, que é isso, irmão? Ele, é lá. Eu disse, não, eu vou. Ele, quando é? Ele, sei lá, era segunda-feira à noite. Tá certo, me deu o endereço. Ele disse, olha, pega esse ônibus aqui, você desce em tal canto e vai. Eu, tá bom. Aí eu todo arrumadinho, gravatinha, Bíblia, bonito. Não, beleza, nunca faltou, né? Escuta. Aí eu tô descendo, né? E eu andando. Aí tinha umas moças assim na porta e elas davam chá. Oi, a Bíblia aqui, ó. Liguei, Jesus, só me tirou daqui, não foi ele que me levou. Agora vamos atrás desse povo. Quando eu entrei, eu achando, pastor, que era aqui, né? Digo, ó, gente demais. Pô, vai, o irmão viu pregando, gostou. Digo, agora, né? Chegou o dia. Eu cheguei, era uma garagenzinha. Olha, Deus é testemunha, é menor do que saltar aqui. Eu disse, e aí, irmão? Ele era uma caixinha de som, umas cadeirinhas daquelas de plástico branca, um microfone com um fiozão. E ele, nós vamos conversar daqui a pouco. Eu, tá bom. E cadê o povo? Que o povo não vinha. Só tinha ele e outro irmão. E eu olhando assim, eu disse, ô, diácono, não vem ninguém não. Ele, não, o senhor vai ver, que daqui a pouco tá certo. E aí, toma o tempo passar, e o calor pegando, salinha pequenininha, garagem. Quando foi daqui a pouco, o senhor tinha me dado uma mensagem evangelística no dia. Quando foi daqui a pouco, ele entregou o microfone e disse, pode pregar. Pode pregar? Ele falou, pode pregar. Para quem? Pode pregar. Eu, tá certo. Irmãos, eu preguei, viu? Mas eu preguei com muita fé naquele dia. A mensagem era só uma, filho. Jesus é quem salva. Te arrepende, meu irmão. Vem para Jesus. E Jesus queimava no meu coração. Não pare de pregar, não. Pregue. Mas não tem ninguém. Pregue. Parece que tem hora que a gente está pregando para umas pessoas que elas não estão nem ouvindo. Aí Jesus fala, pregue, meu filho. Quando foi daqui a pouco, o Senhor encucou dentro de mim assim, faz o apelo agora. Eu disse, apelo? Aí eu falei pro irmão, só eu vou convidar para ser salvo aqui. Ele olhou para minha cara assim. Aí eu disse, fique quieto aí, que eu sou presbítero, diácono, eu vou fazer. Aí ele, tá certo, faça. Aí eu, vem irmão, se arrepende que Jesus está voltando. E olha, eu passei, rapaz, acho que uns 10 minutos, assim, 5 minutos, alguma coisa e nada. Aí o diácono já veio num canto assim, disse, ei, eu vou desligar aqui. Eu disse, não desligue não. Não, mas não desligue. O Senhor falou comigo e eu vou fazer esse apelo. Olha, irmãos, depois de muita luta, eu continuei o apelo. Quando foi daqui a pouco, o Senhor é minha testemunha aqui. Quando eu olhei para o finalzinho assim da garagem, veio uma senhorinha, devia ter uns 80 anos de idade, de camisola, se ajoelhou na porta da garagem, levantou os braços e disse, eu quero esse Jesus que você está pregando. Eu olhei para o diácono assim, eu disse, chama ela ali para a gente orar. Dela veio, ela disse, eu demorei porque eu não aguento andar muito não. Eu vim bem devagarzinho. E eu ia trocar de roupa, mas se eu trocar, vocês acabavam o culto. Eu disse, não, vamos orar. Nós oramos por ela, abençoamos a vida dela. Eu acredito que a igreja lá, né, o ponto lá, orientou ela depois, cuidou dela e apacentou. Por que é que eu falo isso para você? Primeiro, para você saber que a salvação pertence a Deus. A Ele. E não importa o tempo que Ele vai chamar. Quem chama é Ele. O Senhor escolheu chamar aquela mulher 70, 80 anos, eu nem sei a idade dela. Mas chamou. Não desista por quem você está orando. Não baixe a cabeça. Pode ser filho, marido, esposa, neto. Quem for, não desista. Porque o mesmo Deus que estava lá naquele ponto de pregação, naquela garagem, e marcou um encontro com aquela senhora que eu tenho certeza que oraram por ela um dia, pedindo salvação para a vida dela, é o mesmo Deus que está ouvindo as tuas orações e dizendo para você, eu continuo salvando, eu continuo libertando. Mas tem que ter fé, irmão. Se eu tivesse desligado aquele telefone, aquele microfone e ouvido aquele diácono, estava eu e ele, um olhando para a cara do outro no final do culto. Mas como eu tive fé da palavra que eu recebi, como eu ouvi o Senhor cantando no meu coração e dizendo, não pare, faça esse apelo.
houve salvação, houve festa no céu. Quem quer isso para a sua vida? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quero que você apresente aí, querido, este familiar. Quero que você apresente, meu irmão, essa pessoa que ainda não se rendeu. Talvez esteja na tua casa, talvez esteja no Brasil, talvez esteja do outro lado do mundo. Talvez você que está me ouvindo não veja essa pessoa há muitos anos, mas o Senhor conhece ela e tem o nome dela escrito na palma de suas mãos. Então ore, querido, ore agora. Clame ao Senhor agora. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé nessa salvação. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Nós cremos, Deus, que Tu faz o mesmo, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu continuas operando como fizeste naquele dia, Pai, com aquela senhora e trouxe a salvação para a vida dela, Senhor. Entra agora com providência na casa dos Teus filhos, Senhor. Ai, Deus, traz libertação para esses maridos, Pai. Oh, Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de alcoolismo, Deus. Todo espírito de discórdia, Pai, nos lares. Todo espírito, meu Deus, de opressão na vida dos Teus filhos está repreendido agora no nome de Jesus, Pai. Traz libertação, Senhor. Traz libertação para esse familiar, para esse filho, Pai, que ainda não se rendeu, Deus. Traz perdão nesta casa, meu Deus. Salvação para esta família. Olha pelos filhos dos Teus filhos que aqui estão, Deus. Salva, Pai. Salva nesta noite, Pai. Só basta uma palavra Tua, Senhor. Entra com providência na casa. Entra com providência nessa família, meu Deus. Alcança esse irmão, Pai. Alcança este homem que está nas drogas, no vício, meu Deus, no alcoolismo, Pai, que se entregou ao mundo, Senhor. Que o Senhor liberte-o neste momento, no nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, traz salvação para a nossa família. Levante as suas mãos, querido, levante as suas mãos. Que haja salvação na sua casa, que haja salvação na sua família, que haja libertação entre os seus, que esta pessoa que você apresentou neste momento, que seja liberta no nome de Jesus, seja salva no nome de Jesus, para a honra e a glória do nome do Senhor.